Olá, vou mostrar como fazer para criar um link de reunião para compartilhar com os alunos para que eles possam participar sem precisar ter cadastro no Skype, tá? Então vamos lá, primeira coisa, abrir o programa, abrir o Skype, né? E aí vocês vão aqui no lado esquerdo da tela clicar em reunião. Ele vai abrir essa tela, vai abrir com a sua webcam, se tiver uma no computador, né? E o microfone, certo? Então, o importante aqui é que ele vai gerar um link para participação na reunião. Então, não vai precisar, quem acessar não vai precisar ter o cadastro. É só copiar aqui na paginazinha e compartilhar com as pessoas que vão participar da reunião. Ou clicar em compartilhar convite, copiar link ou enviar pelo Gmail. Bom, então copiei aqui o link da reunião. E agora eu clico em iniciar chamada. Inicialmente vai aparecer que eu estou sozinha na chamada, então não vai dar a opção de compartilhar a tela. Eu preciso ter pelo menos uma pessoa participando da chamada para compartilhar a tela. Bom, então vamos lá. Como eu copiei o link, então eu envio para quem for participar. Vamos supor, vou colocar aqui. A pessoa ela precisa clicar no link para participar da reunião. Aí depois ela vai em participar da chamada, porque senão ela vai estar somente participando da conversa do chat, tá? É importante que depois de mandar o link para os participantes da reunião, pedir para eles já entrarem com a câmera e o microfone desativados, porque senão fica muito ruído e fica caindo a conexão. Se todo mundo entrar com a câmera ativa e o microfone ativo, ele vai sobrecarregar e que principalmente quem está acessando pelo celular e pela rede de internet do celular não vai conseguir manter a conexão, vai ficar caindo e vai atrapalhar, vai ficar muito pesado, tá? Então envia o link e já pede para inicialmente o participante já entrar com o microfone e a câmera desligada e se precisar, então no começo da reunião que utilizem esse chat aqui. O chat ele vai mandar mensagens escritas, tá? Ele vai abrir assim, como se fosse um Messenger, né? Ele vai abrir aqui no canto direito, então a pessoa manda aqui. Então, com os alunos, dá para ir falando com eles por aqui pelo chat e quando eu tenho dúvida se a conexão tá boa, eu pergunto para eles estão me ouvindo, né? Eles estão com áudio ativo, eles só estão com o microfone deles desativado. E eles mandam por aqui, eu peço para eles mandarem um ok para saber se está tudo certo, tá? Bom, para compartilhar a tela, então, depois que eu já tiver o primeiro participante, eu posso aqui, ele vai aparecer tanto reação, tanto o chat. Ele vai dar a opção aqui também iniciar gravação, a partir do momento que o primeiro participante entra, ele dá essa opção de iniciar gravação. Então, se eu clicar aqui, ele começa a gravar toda a aula, toda a reunião vai ficar gravada, certo? Essa gravação fica disponível 30 dias na nuvem da Microsoft, certo? Ela não salva nem nada. Então, você manda o link da reunião para a pessoa que não conseguiu ter acesso ao vivo e ela vai ter acesso por 30 dias. Todos os participantes têm acesso ao que foi gravado. Então, vamos lá. Para compartilhar a tela, então, por exemplo, eu entro aqui. Para mim não vai ficar aparecendo a minha câmera aqui no canto, mas para quem está participando da reunião vai aparecer uma bolinha como essa aqui. Vai aparecer uma bolinha dessa no cantinho da tela comigo, com o meu vídeo aparecendo. Então eu clico em compartilhar tela. Ele vai perguntar aqui se eu quero compartilhar a tela geral do computador ou se eu quero compartilhar uma janela específica. Por exemplo, se eu quiser compartilhar aqui somente o PowerPoint, eu entro aqui na janela que está o arquivo que eu quero compartilhar e ele vai aparecer, então, o PowerPoint. A hora que eu clico aqui, ele vai aparecer essa borda vermelha na volta da tela, que significa que eu estou compartilhando a tela, tá? Talvez vocês não vejam, mas se vocês fizerem o teste aí, vai aparecer uma borda vermelha. Só vai aparecer a borda vermelha na tela que está sendo compartilhada. Então, vamos supor, se eu quiser sair daqui e mostrar alguma coisa no Google Chrome, não vou conseguir. Eu tenho que voltar no Skype,
tá? Aparece sim, né? Tela vermelha, a borda vermelha. Então eu tenho que voltar no Skype, em opções de compartilhamento de tela, mudar tela ou janela e colocar a tela que eu quero compartilhar aqui em cima, ou então compartilhar tela geral. Tá? Se eu compartilhar a tela geral, então tudo que eu estou vendo no meu computador eu estou compartilhando com quem está participando da reunião. Então, por exemplo, eu entro aqui, abro a aula, coloco a apresentação e a pessoa vai ver que está participando, ela vai ver tudo igual aqui na tela do celular dela ou na tela do computador. Tá? Então, eu fiz dessa forma. Outra opção aqui, uma ferramenta que tem na verdade, é clicar com o botão direito quando tiver em apresentação de PowerPoint e colocar a opção de ponteiro, marca-texto, caneta ou apontadora laser, que você consegue ir guiando, então, quem está assistindo a apresentação. Então, por exemplo, se eu quiser explicar essa imagem para o aluno, eu falo, eu coloquei essa imagem aqui, o que vocês veem nessa imagem? Né? E aí o aluno lá pelo chat ele vai escrever. Ou então eu faço uma pergunta. Antes de falar, por exemplo, assim, antes de falar sobre responsabilidade, o que vocês entendem pelo termo responsabilidade? Né? Então, o que vocês entendem pelo termo ética? E aí eles vão, eu volto lá, eu alterno a janela no Skype, vou no chat e aguardo eles responderem. Então, eles vão, ó, aqui aparece, as gravações estão disponíveis por 30 dias. E aí eles respondem. E aí facilmente eu alterno a janela, volto aqui. Se eu quiser, então, tem a opção de ponteiro aqui, marca texto, então eu posso sinalizar para eles aqui. Não fica bem certinho, mas fica fácil de observar, fácil de acompanhar, tá? Então, se eu quiser sinalizar alguma coisa, eu tenho essa opção e também tem a opção de ponteiro caneta, né? Que eu posso chamar atenção aqui para um lugar na tela, tá? São só ferramentas de apresentação. E aí depois eu saio aqui da apresentação. Então vamos supor que eu quero mostrar uma sugestão de livro. Então eu venho aqui, alterno para o Google Chrome e entro lá, por exemplo, assim, livro, medicamentos e enfermagem. Então eu entro aqui e aí eu mostro para eles, falo, esse é o livro que eu recomendo que vocês adquiram. Já mostro aqui, por exemplo, ó, a Saraiva tá com tal preço, daí vocês pesquisem, né? Na Amazon, né? Certo? Então, por exemplo, na última aula que eu dei, eu mostrei para eles como que funciona os e-books, né? Que eles estavam com dúvida. Então, eu mostrei aqui, por exemplo, que eles podem entrar no site e ver o livro e podem baixar a amostra, né? A amostra de como, se esse livro é interessante ou não. E daí eu mostrei para eles também a questão do aplicativo, né? Então eu mostrei para eles assim que aparece dessa forma o e-book, né? E muitos não conheciam e gostaram, eles achavam que era diferente o e-book. Então daí eu mostro e a todo momento eu tô compartilhando essa tela com eles, tá? Então eu mostrei para eles como que funciona a biblioteca dos e-books, né? Eles podem baixar amostras, eles podem emprestar, devolver livros, né? Então tudo mais é uma ferramenta muito boa. E aí eles estão, todo momento eles estão me ouvindo e eles estão me vendo também no cantinho da tela, apesar de não aparecer aqui para mim, e eles vão acompanhando a aula aqui comigo, certo? Encerrando a aula, então, vou descartar aqui as marcações à tinta, então eu volto lá no Skype, e aí eu faço uma pergunta para eles, ou então pergunto se eles têm alguma dúvida, então automaticamente eles já começam a mandar aqui no chat. Ou então, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, eu peço para eles ativarem o microfone deles e me chamar primeiro, para depois eles falarem, porque senão o áudio deles vai atropelar com o meu, certo? Para encerrar o compartilhamento de tela, eu venho aqui, porque senão eles continuam vendo tudo que eu estou fazendo, né? Então, para encerrar, eu venho aqui em opções de compartilhamento, parar de compartilhar, automaticamente eles param de ver a minha tela e eles vão somente ver a conversa, tá? Então, eu pergunto para eles se eles têm alguma dúvida, a gente interage, e aí
eu posso encerrar aqui então a conversa. Mesmo assim, continua o chat, que eles podem continuar participando, e depois eles vão saindo, eles estão liberados da reunião, então daí eles podem sair facilmente aqui. E aí a gravação, se eu gravei, né, a reunião fica aqui disponível por 30 dias para acesso, certo? No mais é isso, uma ferramenta muito boa e muito fácil, os alunos aprovaram, os alunos gostaram bastante, e eu acho super válido não só para esse momento que a gente está passando, mas também para outros momentos de interação. E os alunos têm facilmente a oportunidade de ter essa interação. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.